do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vou de imediato passar uma parte para o vereador Ramon. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. A respeito do assunto da saúde, o que eu ia falar é que nós estamos totalmente analógicos ainda. Então não é possível que a pessoa não saiba o prazo da sua cirurgia, se ela vai para a cirurgia ou se ela vai para uma consulta, como aconteceu a semana retrasada. Tinha uma pessoa que disse para mim, vou para uma cirurgia. Chegou lá, não era cirurgia, era uma pré-consulta. Então teve todo um planejamento da família, quem ia ficar de folga para cuidar dessa pessoa que iria para uma cirurgia, quem ia acompanhar no hospital, e na verdade era somente uma consulta. Obrigado. De imediato. Vereador Libardi, obrigado. Eu só recordando, né, os colegas vereadores, uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é a realidade, né? Nos anos 70, o município praticamente não investia nada em saúde. Tinha um que outro postinho. Me lembro lá no bairro Cruzeiro tinha um postinho, Edson. Tá? Tinha um médico lá para atender. Tá? Com a Constituição de 88, a criação do SUS, o Brasil passou a viver outra realidade. E a partir do momento que Caxias municipalizou a saúde, lá no governo Pepe, também passou a ser outra realidade. Se lá na Constituição se estabelecia que, no mínimo, 15% do orçamento do município tem que ser aplicado em saúde, Caxias cumpre isso há muito tempo. Hoje, Caxias aplica quase 30% do seu orçamento. E digo com toda a honestidade, se a gente quiser gastar os 3 bilhões do orçamento do município em saúde, vai ter onde gastar. A saúde, lamentavelmente, é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. Todos os vereadores têm situações terríveis, né? Eu tenho um vizinho lá no bairro, está lá com uma bolsa do lado, esperando uma vaga para cirurgia há mais de 6 meses. Tá? E até fui me informar e tal, usei até a Comissão de Saúde aqui da Câmara, assessoria e tal, para me informar sobre a situação dele. Está na fila, né? E quem sou eu para dizer para o médico ou para o secretário de saúde que tem que furar a fila? Eu não farei isso nunca, né? Não farei isso nunca, né? Porque se tem uma fila, deve ter muita gente na mesma situação esperando a sua vez. É complicado isso, mas eu digo assim, que bom que ainda nós temos o SUS, né, vereador Cláudio? Verdade. Que bom que nós temos o SUS e que bom que nós temos a Codeca, que é meu tema de hoje. Ontem eu tive a oportunidade de estar no Sindilimp, junto do presidente Henrique Silva, junto do meu grande amigo Alex Tapia e também do Leonir Tauf, do Cândido, para que nós pudéssemos conversar sobre o futuro dessa empresa que tem uma importância significativa e é um exemplo para esse país. A vereadora Rose Frigieri também me acompanhou e nós não fomos ouvir exclusivamente sobre os 50 anos da Codeca que se passaram, mas sim do pensamento do sindicato, dos trabalhadores, da sociedade, para uma Codeca para os próximos 50 anos. Tenho certeza que a vereadora Andressa também teve a oportunidade de receber os representantes do sindicato, e muitas das demandas que nós temos aqui são da saúde, mas muitas das demandas têm a ver com a zeladoria urbana, né? Um ponto que foi crucial na nossa eleição de 2024 e, obviamente, passou de Caxias, né? Foi um ponto nacional. E a Codeca, que é a cumpridora dos contratos que faz com o nosso município, com a Secretaria do Meio Ambiente, tem que ser pensada para o futuro. E nessa apresentação promovida por o Cândido, que foi conselheiro da Codeca, ele apresentou uma saída muito interessante, que é a adoção do modelo proposto pela ONU para empresas, um modelo que tenha governança social e ambiental. Eu tenho a alegria de ser presidente da Comissão do Meio Ambiente e eu entendo que um dos pontos que é importante é a gente pensar sobre a produção do lixo, destinação do lixo, necessidade ou não da criação de uma taxa ambiental, a importância da existência do aterro sanitário e também a gente tem que combater os lixões urbanos que se formam na nossa cidade. Infelizmente, quanto mais o município corre, quanto mais a Codeca corre, parece que mais lixão clandestino aparece na nossa cidade. São denúncias diárias que eu recebo, denúncias diárias que os demais vereadores recebem. Então, vou estar propondo, no próximo período, através da Comissão do Meio Ambiente, em acordo com a previsão do nosso regimento interno, a criação de uma subcomissão permanente para tratar exclusivamente sobre o assunto da Codeca e dos afazeres da Codeca, que, obviamente, perpassa
a questão da limpeza urbana, perpassa a questão da construção civil, mas é sim qual cidade que nós queremos. Se nós queremos uma cidade limpa, se nós queremos uma cidade desenvolvida, e se nós temos ou não a capacidade de promover investimento através da prefeitura, que é a principal mantenedora dessa empresa. Então, presidente, na reunião de sexta-feira eu vou aprovar, e obviamente se os meus pares aprovarem, a criação dessa subcomissão para que nós possamos pensar uma Codeca do futuro. Obrigado pela gentileza, presidente. Obrigado, vereadora Sandra Boneto, prejudicada. Vereadora Daiane Mello.